Uma notícia que já está pegando fogo nas redes sociais neste fim de semana envolve o cantor Arlindinho e a atriz Érica Januza. Imagens divulgadas por uma colunista de fofocas colocaram em xeque o namoro dos dois, considerado até então um dos mais discretos e admirados da nossa música e da nossa televisão. Fica com a gente que a história completa, com todos os detalhes que a gente conseguiu confirmar, vem a seguir. Gente, acabou. Ou pelo menos é isso que tudo indica agora, porque o que veio à tona nas últimas horas sobre o namoro de Arlindinho e Érica Januza é do tipo de notícia que muda tudo de uma vez só, sem dó, sem aviso, sem chance de fingir que não é nada. E olha que esse era um namoro que a gente torcia, viu? Um casal discreto, elegante, que raramente expunha a relação e que por isso mesmo conquistou tanta gente que gosta de ver duas pessoas se dando bem longe do escândalo. Pois é justamente esse silêncio, essa descrição toda que agora está sendo colocado à prova. Antes de entrar nos detalhes do flagra, deixa eu te situar melhor sobre quem são essas duas pessoas, porque entender a trajetória de cada um ajuda a entender o tamanho do abalo que estamos vendo agora. Érica Januza não é uma novata na teledramaturgia, viu? Ela é filha única de mãe solteira e desde jovem participou de concursos de beleza e testes de elenco, sempre com o sonho de ser modelo e atriz na televisão, mesmo tendo trabalhado antes como professora. A carreira dela na atuação começou em 2012, quando ela protagonizou a minissérie Subúrbia. De lá para cá, ela construiu uma trajetória sólida, passando por novelas como Sol Nascente e Amor de Mãe, e ficou marcada nacionalmente pelo papel da juíza Raquel na novela O Outro Lado do Paraíso. Atualmente, ela está em cena numa nova produção, vivendo a personagem Candinha na novela Dona Beija. Ou seja, estamos falando de uma atriz em plena ascensão, respeitada pelo público e pela crítica. Já Arlindinho carrega um sobrenome que, por si só, já diz muita coisa. Ele é filho do saudoso sambista Arlindo Cruz, um dos nomes mais queridos do samba brasileiro, e desde que assumiu a carreira musical, vem sendo visto como uma espécie de continuador daquele legado, carregando a mesma paixão pelo gênero que marcou a trajetória do pai. E é justamente por causa dessa ligação tão forte com a memória do pai que a origem do namoro dele com Érica ganha um contorno ainda mais bonito, pelo menos era assim que a gente enxergava até agora. Segundo o próprio Arlindinho contou em entrevistas, a aproximação entre os dois começou quando ele precisou gravar um vídeo para desmentir boatos sobre a morte do próprio pai. Foi ali, nesse momento de vulnerabilidade e de exposição pública de um assunto tão delicado, que Érica teria se aproximado dele. Para muita gente que acompanhava de fora, isso tornava esse namoro ainda mais humano, ainda mais bonito de torcer, porque nasceu de um gesto de cuidado, e não de uma armação de marketing ou de aparição de tapete vermelho. Os dois assumiram o namoro oficialmente em dezembro do ano passado, depois de meses de especulação da imprensa e dos fãs, que já desconfiavam de uma aproximação entre eles antes mesmo de qualquer confirmação. De lá para cá, foram poucos meses de relação pública, mas intensos. Você que acompanha sabe que os dois eram vistos com frequência juntos, trocavam declarações discretas e pareciam viver aquele momento de casal novo, ainda descobrindo um ao outro debaixo dos holofotes, mas sempre preservando ao máximo a própria intimidade. E era exatamente essa discrição que fazia parte do charme dessa relação para os fãs, porque num meio onde tanta gente expõe cada detalhe da vida amorosa, ver um casal que preferia guardar as coisas mais sérias, só para eles, tinha um valor enorme. Só que, segundo apurações recentes, esse clima de lua de mel já vinha mudando havia um tempo, mesmo antes de qualquer escândalo estourar. Fontes ligadas ao casal contam que, nos últimos meses, os dois já vinham dando sinais de afastamento. Eles foram vistos em compromissos públicos, sem as alianças que costumavam usar, cumprindo agendas separadas, fazendo passeios sozinhos e até publicando fotos de almoços em família de forma separada, cada um no seu canto, quando antes isso era feito junto. As postagens em conjunto, que já foram frequentes no início do namoro, foram ficando cada vez mais raras.
Para quem observa de fora, com atenção, esses são sinais clássicos de um relacionamento que está esfriando, mesmo sem nenhuma confirmação oficial de nenhum dos dois lados. Mas voltando ao que interessa, porque é aqui que a história vira o jogo completamente. Segundo apurou com exclusividade uma conhecida colunista de fofocas, na noite do dia 10 de julho, Arlindinho foi flagrado na porta de uma conhecida casa de swing, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. E não estamos falando de um lugar qualquer, viu? O próprio estabelecimento se define nas redes sociais dele como um espaço para casais, pessoas liberais e para quem quer viver as próprias fantasias. Ou seja, não é um restaurante, não é um bar comum, é um espaço declaradamente voltado para um tipo de entretenimento adulto bem específico, dos que costumam manter total discrição sobre quem entra e quem sai. Nas imagens que circularam, Arlindinho aparece vestindo um moletom na cor bege, conversando de forma animada na calçada do local, rodeado por um grupo de pessoas, entre elas várias mulheres e também alguns homens. Em um determinado momento do vídeo, ele se afasta desse grupo e caminha em direção a um carro estacionado ali perto e vai embora acompanhado de duas mulheres. É bom deixar bem claro aqui, porque a gente preza pela informação correta. Em nenhum momento das imagens, Érica Januza aparece. O flagra é só dele, sozinho, na porta do estabelecimento. E agora vem o detalhe que, para mim, é o que mais dói nessa história toda. Essas imagens não são de agora. Elas foram gravadas no dia 10 de julho, mas só chegaram até o conhecimento de Érica na última semana, ou seja, quase 2 semanas inteiras depois de terem sido registradas. 2 semanas em que esse material ficou circulando, guardado, esperando o momento de vir à tona enquanto ela, pelo visto, seguia vivendo o namoro sem saber de absolutamente nada. Imagina só a sensação de descobrir, tempo depois, um flagra desses sobre a pessoa que você ama. Não é só a informação em si que machuca, é o tempo todo que você passou sem saber, achando que estava tudo bem, sorrindo em fotos, cumprindo compromissos, vivendo normalmente, enquanto esse vídeo já estava por aí, esperando. E foi exatamente isso que parece ter sido o estopim final. Assim que o material chegou até Érica, a reação veio rápida. E veio de um jeito que fala mais alto do que qualquer nota oficial. A atriz tirou do ar as fotos que tinha ao lado de Arlindinho em suas redes sociais e deixou de seguir o cantor no Instagram, sem discurso, sem desabafo público, sem uma linha sequer de explicação. Só a ação, silenciosa e definitiva. E quem entende de linguagem de redes sociais sabe que às vezes um gesto assim comunica muito mais do que qualquer texto longo poderia comunicar. Só que tem uma coisa curiosa nesse meio de campo todo, e vale a pena você prestar atenção. Enquanto Érica retirava as fotos do casal do próprio perfil, Arlindinho, até o momento, manteve as fotos dela na conta dele. Ou seja, um lado já parece ter fechado essa página, enquanto o outro lado, pelo menos publicamente, ainda não se mexeu. Isso por si só já gerou uma onda enorme de comentários e especulações nas redes, porque muita gente está tentando entender o que esse silêncio de um lado contra a reação tão clara do outro realmente significa. Será que ele ainda tem esperança de reverter a situação? Será que só ainda não teve coragem de encarar o assunto de frente? Cada um que acompanha vai ter a própria teoria, e os comentários já mostram isso. E aqui eu preciso ser justa com você. Porque informação de verdade é isso, contar o que se sabe e ser honesta sobre o que ainda não se sabe. Até agora, nem Arlindinho nem a equipe de Érica Januza se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Os dois foram procurados pela colunista responsável pela matéria e nenhum dos dois retornou o contato até o fechamento da reportagem original. Isso significa que, apesar de todo o estrondo que essas imagens causaram, ainda não existe nenhuma confirmação de nenhum dos dois sobre o que de fato está acontecendo nos bastidores desse relacionamento. As imagens mostram Arlindinho na porta de um estabelecimento, cercado de pessoas, indo embora acompanhado. Elas não mostram, e é importante frisar isso, nenhuma prova concreta de traição. É um flagra que levanta suspeita que pesa contra ele pelo contexto do local e pelo momento em que aconteceu, mas que sozinho não fecha a história com certeza absoluta.
Ainda assim, dá para entender por que a repercussão foi tão grande. A gente está falando de duas figuras públicas queridas, com histórias bonitas de carreira. Ele, filho do saudoso Arlindo Cruz, seguindo os passos musicais do pai com muito carinho do público, carregando um nome que representa décadas de história do samba brasileiro. Ela, uma atriz que construiu uma trajetória sólida desde os primeiros testes de elenco na juventude, passou por diversas novelas de sucesso, viveu personagens marcantes como a juíza Raquel e hoje segue firme, vivendo Candinha numa nova produção da televisão. Duas pessoas que juntas formavam uma imagem de casal admirado, discreto, elegante, e que agora, de um dia para o outro, viraram assunto por um motivo completamente diferente daquele que fazia os fãs torcerem por eles. E é engraçado como a vida funciona, né? Às vezes a gente acompanha um relacionamento de fora, torce, comenta como é bonito ver duas pessoas discretas se relacionando longe da exposição excessiva, e do nada a própria discrição vira motivo de desconfiança, porque a gente passa a se perguntar o que estava escondido atrás daquele silêncio todo. Não estou aqui para condenar ninguém, viu? Porque, como eu falei, ainda não existe confirmação de nada. Mas dá para entender perfeitamente por que Érica reagiu do jeito que reagiu, se colocando no lugar dela por um instante. Descobrir, semanas depois, imagens do namorado na porta de um lugar daquele tipo, cercado de gente, indo embora acompanhado, é o tipo de coisa que mexe com qualquer pessoa, por mais forte, por mais bem resolvida que ela seja. E tem outra camada nessa história que eu acho importante você parar para pensar. A gente vive numa época em que celular grava tudo, em que qualquer pessoa que reconheça um famoso na rua pode registrar um momento e guardar isso por semanas, até decidir o que fazer com aquilo. Isso muda completamente a forma como qualquer relação, principalmente entre pessoas públicas, precisa lidar com a própria privacidade. Não interessa o quanto você tenta manter sua vida pessoal longe dos holofotes, sempre existe a possibilidade de que um momento privado vire público, semanas depois, do jeito que menos se espera. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. E vale lembrar também que esse tipo de história não é exatamente novidade no mundo dos famosos, mas dói mais quando envolve gente que a gente tinha como referência de relacionamento saudável. A gente vê isso o tempo todo, viu? Um casal que parecia sólido, que evitava dar munição para fofoca, que preferia deixar a vida pessoal longe das câmeras e de repente vira manchete pelo motivo mais delicado possível. É quase um lembrete de que ninguém está imune, por mais discreto que seja, por mais que tente blindar a própria intimidade. E talvez seja isso que deixe tanta gente comovida com esse caso, porque no fundo a gente projeta nesses relacionamentos públicos um pouco da nossa própria vontade de acreditar em amor duradouro, em parceria de verdade, longe do circo que costuma envolver a vida de quem é famoso. Nas redes sociais a repercussão já é enorme. Prints do vídeo circulam em grupos, comentários se multiplicam nas publicações antigas do casal e boa parte do público está dividida entre quem cobra uma explicação imediata de Arlindinho e quem prefere esperar o posicionamento oficial antes de tirar qualquer conclusão. Tem também quem lembre que imagem sozinha não é confissão e que muita gente já foi injustiçada por circunstância mal contada. Mas tem, do outro lado, quem aponte que o simples fato de ele ter ido a um lugar daquele tipo, escondido, sem o conhecimento da namorada, já seria motivo suficiente para explicar o abalo na relação, independente de qualquer prova de traição em si. E é curioso pensar no papel que essa colunista teve nessa história inteira. Foi ela quem teve acesso exclusivo ao material, quem apurou a data exata da gravação, quem levantou o contexto do local, e quem, ao que tudo indica, também intermediou a chegada dessas imagens até o conhecimento da própria Érica. Esse tipo de apuração de bastidores é o que costuma definir o rumo de uma treta como essa, porque muitas vezes o próprio artista só descobre certos detalhes da própria vida através da imprensa, antes mesmo de conseguir se posicionar sobre o assunto com clareza. Agora a bola está do lado dos dois. Resta saber se algum deles vai se pronunciar publicamente, se vai vir uma explicação,
um desmentido, ou se o silêncio, que já foi a marca registrada desse namoro, vai continuar sendo a resposta dos dois lados também nesse momento delicado. O que a gente sabe, até este momento, é que as redes sociais já decidiram o veredito delas. E o assunto não deve sair dos comentários tão cedo. Você que acompanhava esse casal com carinho, o que acha que realmente aconteceu aqui? Deixa sua opinião aqui embaixo pra gente, porque com certeza esse não é o último capítulo dessa história, e a gente promete voltar assim que surgir qualquer novidade de verdade.